Eu me chamo Adonai, eu faço parte do projeto Amigos da Família. Eu quero muito lhe ajudar. Seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez da parte do Senhor a trazer uma palavra para o conforto dos vossos corações de todas as famílias que necessitam se firmar mais nas promessas do Salvador. Hoje nós vamos ver aqui uma promessa. Deus fez uma promessa e cumpriu na vida daquela viúva de Sarepta e também na vida do profeta Elias. Essa palavra se encontra em 1 Reis 17, versículo de 8 até 24. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fazes para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Uma palavra muito conhecida do Antigo Testamento. Elias estava fugindo da presença de Acabe. Por quê? Porque Elias tinha profetizado contra Acabe. E a partir do momento que Elias profetizou contra Acabe, contra Jezabel, depois que Elias profetizou, não choveu sobre a terra 3 anos e meio. E aí ele foi obrigado a fugir da presença do rei Acabe, que queria matá-lo. Deus sustentou Elias, mandou ele até o ribeiro de Querite. E depois, quando a água se acaba do ribeiro de Querite, Deus agora manda Elias até uma viúva que morava em Sarepta, uma terra pagã, para que essa viúva também sustentasse Elias. Mas perceba aqui quase que uma incoerência. Uma viúva que está nos últimos dias da sua vida sustentar um profeta. Porque Deus ele faz assim. Deus ele usa pessoas e situações que nós não imaginávamos para nos ajudar. E quando Elias chegou em Sarepta, aquela mulher estava apanhando lenha. E ele disse: Me dá um pouco de água. E ela entrou para sua casa para pegar água e dar para o profeta. E quando ela vinha com a água, Elias falou para ela: Agora traz para mim um bolo. Ela falou: Senhor, viva o teu Deus que reina. Eu não tenho senão um pouco de farinha e azeite numa botija. Eu vou fazer para mim e com meu filho, vamos comer e vamos morrer. Apanhei 2 lenhas, vou fazer esse alimento para mim e com meu filho e vamos morrer. Então perceba que aquela mulher estava com o destino traçado. Qual o destino daquela mulher? A morte. Aquela própria mulher tinha traçado o destino dela. Da boca dela tinha saído uma palavra negativa, uma palavra de aflição. O destino dela segundo ela mesma. Mas Deus muda o nosso destino. A palavra que eu tenho para deixar é essa. Deus muda o nosso destino. Ainda que o ser humano tenha escrito o nosso destino, ainda que o nosso destino esteja escrito por mãos humanas, mas a mão de Deus, ela tem o poder para mudar. A oração do Pai Nosso diz: todo o poder, toda a honra, toda a glória é do Senhor.
Então todo o poder emana de Deus, não do povo, de Deus. Então você percebe que através daquele profeta, Deus mudou a história daquela mulher. E o profeta disse para ela: primeiro faz para mim, depois para ti e para o teu filho. E aquela mulher teve fé. Ela fez o bolo, mas primeiro para o profeta, depois para ela e para o filho. E o que Deus operou aqui? O milagre da multiplicação. Por que Deus operou milagre na vida da viúva de Sarepta? Porque ela deu ouvido à voz do profeta. E o profeta naquela hora estava sendo usado pelo Deus de Israel, pelo Criador dos céus e da terra. Se aquela mulher ficasse dando ouvido só à consciência dela, a ideia dela, qual a ideia daquela mulher? Fazer a última refeição e morrer. Essa era a ideia da mulher. Só que ela deixou de ouvir a voz da consciência dela. A consciência dela, a ideia dela era negativa naquele momento. E ela começou a dar ouvido à voz do profeta usado por Deus. A partir do momento que ela ouviu a voz do profeta, a profecia que veio de Elias, e colocou em prática aquela palavra de Deus que saiu da boca do homem de Deus, a vida dela mudou. Veja o versículo 12, o cumprimento da profecia na vida dessa mulher. No versículo 12. No versículo 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Esses muitos dias, ele se chama 3 anos e meio. Versículo 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Então perceba, a palavra do Senhor se cumpriu de acordo com o que Elias falou. Não faltou alimento na casa daquela mulher por muitos dias. Quanto tempo durou aquela crise de fome, aquela crise lá naquela terra pagã, que não caía chuva e automaticamente não se tinha colheita e, logicamente, uma crise de fome ficou estampada naquele lugar. Mas quanto tempo essa mulher ficou sem alimento? Nem um dia. A partir do momento daquela profecia que ela creu, ela não ficou sem alimento nem um dia sequer. Outras pessoas poderiam ficar sem alimento, menos ela, porque ela acreditou na palavra do Senhor. Veja o que diz no Salmo 146, 9. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então Deus, ele é Deus dos estrangeiros, da viúva e do pobre também. Como diz no Salmo 146, 9, e outros versículos fala também que Deus é Deus dos pobres. Certo, meus irmãos? Então receba essa palavra aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa Deus traçar o teu destino. Quando a viúva de Sarepta quis traçar o destino dela, ela ia morrer. Ou seja, ela mesma estava traçando um destino ruim para ela. Porque o nosso pensamento é um, o pensamento de Deus é outro. E Deus tem um futuro maravilhoso para mim e para você. Está escrito em Jeremias 29, 11. A última palavra que eu deixo para você. Jeremias 29, 11, na nova tradução na linguagem de hoje. Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Qual o plano que Deus tem para nós? Presta atenção. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vou repetir. Qual o futuro que Deus tem para nós? Qual a esperança que Deus tem para nós? Diferente do nosso pensamento. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Só Deus conhece nossos futuros planos que Ele tem para nós. Prosperidade. Olha o plano que Ele tem para nós. Prosperidade e não desgraça. Ele tinha prosperidade para aquela mulher. Aquela mulher tinha morte para ela, mas Deus tinha prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Aquela mulher estava desesperançada e Deus tinha para ela um futuro de prosperidade e cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias 29, 11. Então perceba que o nosso plano é um, o plano de Deus é outro. Salmo 37, 5.
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e de tudo mais o fará. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.